Eu fiz filosofia, depois fiz sociologia, mestrado em ciência política e PhD em políticas educativas em Stanford. Depois fiz a pós-graduação na Universidade Complutense em Madrid, mas o que mais me caracteriza e o que mais gosto de falar é que eu fui secretário municipal de educação em Belo Horizonte. E aí tive contato direto com a escola, com os currículos, com os professores. Eu senti o que é ser professor da escola pública. E senti, sobretudo, isto foi no início dos anos 90, senti que estavam chegando nas escolas públicas infâncias, adolescências que nunca antes chegaram. Estavam chegando os pobres, os filhos dos trabalhadores, das periferias, e também trabalho um pouco com os movimentos do campo e sei o que significa chegar infâncias e adolescências indígenas, quilombolas, do campo às escolas. São outros que estão chegando e é esses outros que estão nos preocupando neste programa Pobreza, Diversidade, Desigualdades e Educação. Podíamos começar por essa pergunta. Por que ter um módulo especificamente sobre pobreza, currículo? Por quê? Porque o currículo é a síntese da escola. Você, professor, professora, sabe disso. Você vive em função do que vai ser ensinado e o aluno vive em função do que é ensinado e do que tem que ser aprendido. O currículo é a síntese do conhecimento, a síntese da cultura. Então, a pergunta que nos colocamos com muita força é esta. Se queremos reconhecer que estão chegando infâncias, adolescências, jovens e adultos pobres nas escolas, como entra a pobreza nos currículos? Será que entra? Não entra? Como entra? Esta é a pergunta deste módulo. Esta aqui é a pergunta central do módulo. Então, como avançar um pouco nesta linha? Eu diria que a primeira coisa que podíamos fazer, vocês, educadores, educadoras, coordenadores pedagógicos, diretores, todos nós, o que devíamos fazer esta pergunta inicial. Será que a pobreza está presente nos currículos ou está ausente? A minha impressão, e trabalho na Faculdade de Educação há muito tempo, é que ela está ausente. Os conhecimentos que hoje fazem parte dos currículos esquecem da pobreza. Talvez porque antes quem chegava na escola não era o menino pobre, a menina pobre, o adolescente, o jovem pobre. Eram os meninos, meninas da classe média, mais ou menos remediada, ou menos. Mas na medida em que chegam, hoje na escola temos 17 milhões de crianças e adolescentes na extrema pobreza, temos que nos perguntar, e agora? A pobreza vai ter que entrar nos currículos. Então, esta é a questão fundamental. Então, você podia fazer uma pesquisa, vocês podiam fazer uma pesquisa sobre isso exatamente. Cada professor, em sua área, fazer uma pesquisa e depois coletivamente socializar. Na minha área de história, de geografia, de matemática, de linguagens, de literatura, de educação física, de física, química, a pobreza entra ou está ausente? Eu acredito que vocês vão encontrar quase certo que está ausente. Então, esta pergunta, mas por que está ausente? Se a pobreza é uma realidade histórica, social, tão persistente, por que persistimos em que ela não esteja presente nos currículos? Então, esta seria a primeira pergunta com que temos que nos defrontar. Mas podíamos depois avançar para outra pergunta. Mas será que realmente está ausente? Ou de alguma forma está presente? Pelo que temos visto aqui nos nossos debates, nossas discussões, está presente, mas está presente de uma maneira negativa. Quantas vezes se fala, esse menino não aprende, ele é pobre. Para que esses meninos chegam na escola? O menino está na rua pedindo esmola, deixa ele lá. O que tem a vir aqui à escola para quê? Esta é a questão que ou seja, de alguma forma, é difícil ignorar que a pobreza existe porque são as próprias crianças, adolescentes e jovens que nos jogam sua pobreza na sala de aula.
Então, como estar ausente? Teríamos que fazer uma pesquisa para ver se está presente, mas se está presente com uma visão negativa. Este seria o segundo ponto muito interessante a colocarmos. Terceiro ponto que me parece importante que podíamos discutir sobre currículo pobreza seria o seguinte: será que poderíamos colocar como matéria do currículo, ou seja, como objeto de conhecimento, a pobreza? Eu parto de um pressuposto. Isso deixei muito explícito no livro Currículo, Território em Disputa. O aluno tem direito a saber-se, a conhecer-se. Ele tem muito mais direito a saber sobre sua história, e neste caso a história da pobreza. Por que ele é pobre? Porque é negro? Porque o pai está desempregado? Porque a mãe está doente? Por que ele é pobre? Esta é uma pergunta que se leva as crianças para a escola. Então, a escola dá resposta? É possível que a escola fale: isso não entra no currículo. Menino, esquece, isso não entra na história, não entra na geografia, não entra na biologia, não entra. Mas por que não entra? Esta é a pergunta que nós temos que colocar. Então, a pobreza tem que entrar como conhecimento ao qual o próprio aluno, aluna pobre, tem direito. Este ponto não é algo acidental. Não é vamos falar um pouco de pobreza numa transversalidade. Não. Entrar no currículo enquanto conhecimento. E veja, isto é muito interessante, professores, professoras, diretores, diretoras. Há muitos estudos sobre a pobreza. Na sociologia, na ciência política, na economia, na antropologia. Então, por que nós não nos reunimos e dizer por que não podíamos trazer esses conhecimentos para garantir o direito desses alunos a saber-se? Se existe conhecimento. Porque se não existisse conhecimento sobre a pobreza no mundo, podíamos dizer, nós não temos capacidade para inventá-la. Temos muita coisa para fazer, preparar aula, dar aula e chegar em casa e nem dormir. Estou de acordo, mas existe. Então, a pergunta tem que ser esta: como mapear esses conhecimentos? Segundo, como cada área do conhecimento se fazer essa pergunta: o que existe na minha área já de conhecimento acumulado sobre a pobreza? E depois pensar juntos como introduzir esses conhecimentos nos currículos. Que identidades eles constroem? De vulneráveis, em risco, são nós que inventamos. A infância pobre não é infância em risco. A infância pobre é uma infância que tem que reagir a uma sociedade brutal que os condena a viver do trabalho precoce para sobreviver.